A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão José, com mais uma palavra aqui, viu, irmão? Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus Cristo disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tá, irmãos, vou trazer uma palavra. O propósito aqui, meu irmão, não é ficar famoso nem ganhar dinheiro com o YouTube, não. O propósito aqui é, quem sabe, Deus quer alcançar uma alma. O propósito aqui é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem sabe o Senhor não quer levar esta palavra em algum lugar e alcançar uma alma. Se esse for o propósito de Deus, eis-me aqui. Louvado seja Deus. Irmão, se você quiser e puder, abra sua Bíblia. Isaías 55, a partir do versículo 6. Tem mais um convite de Deus aqui. Deus, ele está fazendo convites, irmão. O outro vídeo, eu já falei do convite que Deus faz aos pecadores para sair do mundo. Não do mundo físico, mas do sistema mundano. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4, que o diabo é o príncipe desse mundo. E ele cegou o entendimento das pessoas para que não busquem a Deus. Tá bom, irmão? Isaías 55, a partir do 6, tem mais um convite de Deus aqui para você, meu irmão, que está cansado desse sistema mundano, pecador. Está cansado, irmão, de andar na lama. Deus está te chamando para andar de cima, irmão. Deus está te chamando para ser igual às águias. Os pássaros pequenos estão voando embaixo. As águias estão lá em cima, num plano mais alto. É isso que Deus quer, meu irmão, entendimento. Isaías 55, a partir do 6, Jesus Cristo fala. Eu falo Jesus Cristo porque Jesus Cristo, ele é Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando eu falo Jesus Cristo, é Deus falando através do ministério de Isaías. O capítulo é o 55. E o versículo é 6. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra poderosa. O que o Senhor está dizendo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu irmão, hoje você tem esta oportunidade de buscar ao Senhor. E você me pergunta, aonde Deus está? Teve um profeta Jeremias, eu não lembro o capítulo nem o versículo, mas leia a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Se você ler, você vai encontrar. Jeremias, ele diz assim, aonde está o Deus que me criou? A gente tem que ter esta indagação de Deus, essa curiosidade de perguntar, será que é só isso? A vida é só isso? Nunca teve essa curiosidade, meu irmão abençoado? Você nunca se perguntou para si mesmo, será que é só isso, minha vida? Trabalhar feito um louco, pagar contas, contribuir com o país, pagar impostos. Se não pagar o imposto, eles tomam o meu carro, tomam a minha casa. Se não pagar os impostos, o governo até te processa. Nunca perguntou, meu querido? Será que a vida é só isto?
Louvado seja o nome do Senhor. Não é não, meu irmão. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. O quê? O que Deus tem de tão grande para fazer na minha vida? Pergunta a você que não conhece Deus. Irmão, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se eu não estou enganado, que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu falar das maravilhas de Deus, é o que Deus tem preparado. Para quem? Para todo mundo? Não. A Bíblia diz que é para aqueles que amam ao Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que ama ao Senhor se aparta do mal, odeia o pecado, odeia o mal. Onde está escrito isso? Salmo 97. Leia lá, deve estar lá pelo versículo 6. Salmo 97, 6 por ali. Todo aquele que ama ao Senhor odeia o mal, a injustiça, o pecado. Se você ama a Deus, comece a odiar as coisas malignas. Se você gosta do pecado, da maldade, é porque você não ama a Deus. E não terá parte com Ele na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Isaías, falando através do Espírito Santo de Deus, ele diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. O que ele está dizendo? Buscai ao Senhor, meu querido, enquanto você tem vida. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, meu irmão, que depois da morte, você vai ficar quietinho lá no seu canto, o seu corpo na terra. A sua alma, se você morrer sem Cristo, vai ser atormentada no Hades. Que é Hades, mundo dos mortos. Você vai ficar atormentado até o dia do juízo de Deus, onde Deus vai julgar todas as nações e vai lançar o ímpio no inferno. Porém, o justo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Deus está te dando isso hoje, irmão. Essa oportunidade de buscar o Senhor enquanto você tem vida, enquanto você ainda pode decidir. O homem, irmão, ele é como que fosse Deus aqui na terra. Deus com letra minúscula. Não é que o homem é Deus. Não. Mas quando Deus nos fez sua imagem, segundo a sua semelhança, Ele nos deu o direito de decidir. O direito de escolha. Você escolhe quem você quer servir. Se você quiser servir a Deus, você serve. Se você quiser servir ao diabo, você serve ao diabo. Você entendeu? Quando você recusa servir a Deus, automaticamente você está servindo ao diabo. Porque o homem que não quer nada com Deus, ele se envolve com o diabo. Como? Ele não tem o temor de Deus. Então ele se envolve com prostituição, ele se envolve com corrupção. Essas coisas não pertencem a Deus, ao diabo. Você pode ser um empresário, um pai de família, um homem de bem, mas se você não teme a Deus, uma hora você vai fazer coisa que não presta. Seja numa negociação, seja num suborno, seja em alguma coisa que você vai fazer, ou você vai falar, ou você vai mandar executar, dependendo do seu poder. Coisas malignas. Para quê? Para obter poder terreno, lucro. Não é isso que os patrões fazem? Negam impostos, pagam uma miséria para o seu trabalhador que se mata por ele. Para quê? Para obter lucros. Já são ricos e querem mais. Querem mais. E os homens gulosos? A Bíblia chama de cães gulosos. Os pastores corruptos. Que tira toda a lã da ovelha. E depois, quando a ovelha não tem mais lã, está doente, não tem mais como contribuir com seus dízimos, por serem velhas, pobres, doentes, abandonam
A Bíblia diz que Deus, o Senhor, pedirá conta. Você que é um pastor que não cuida das ovelhas que Deus te entregou, você prestará contas. Porque a Bíblia diz que os pastores darão contas de todas as ovelhas que Deus as entregou. Você que é um pai de família, que não cuida da sua esposa, dos seus filhos, deixa a sua esposa sozinha, largada por aí, não cuida dela, não leva no ponto do ônibus, não busca, deixa ela andando por aí, você é um irresponsável. Você que não cuida dos seus filhos, deixa a sua filha andar igual uma prostituta, com a roupa que quer. Você que deixa a sua esposa andar do jeito que ela quer, você é um irresponsável. Ainda mais nos dias de hoje, cheio de psicopatas, estupradores, pedófilos. Meu irmão, cuida daquilo que Deus te entregou. É um conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para o texto? Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busca o Senhor, irmão. Onde é que eu busco ao Senhor? Onde o Senhor está? Abra sua Bíblia lá, mesmo, no Salmo 82. Abra lá. Salmo 82. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir também, tá? Salmo 82, para não ficar nas minhas palavras. Porque quem tem poder é a palavra de Deus, não é do homem, não. O homem nada sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 82, a partir do versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai ao aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Irmão, Deus é o dono de tudo. Deus está na congregação dos poderosos. O que é uma congregação? É onde se ajuntam pessoas justas, santas. Quer poder de Deus, irmão? Santifica a tua vida. Quer poder de Deus, irmão? Julga retamente. Lembra de Jó? No capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que Satanás, os filhos de Deus estavam se apresentando diante de Deus. Os filhos de Deus são os anjos, as criaturas celestiais. E no meio deles estava quem? Satanás, o anjo caído. Satanás também é filho de Deus, meu irmão, só que ele caiu. Ele é um anjo, a Bíblia diz que ele é o querubim ungido, Ezequiel 28. Mas ele decaiu do seu posto. Ele era um querubim ungido de Deus. O nome Lúcifer quer dizer portador da luz, ou aquele que brilha. Ele era, meu irmão, assistia diante de Deus, responsável pelo louvor ao Senhor. Mas um dia ele desejou o lugar que a ele não pertencia. Ele desejou, meu irmão, o lugar de Deus. Ele desejou fazer o trono dele acima das estrelas de Deus. E ele decaiu. Mas um dia, ele veio para o meio dos filhos de Deus que estavam se apresentando diante de Deus. Você lê lá, Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, a história de Jó. E Deus pergunta, tem visto o meu servo Jó? Porque Deus perguntou para ele, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás, meu irmão, ele não dorme, ele é um espírito, ele não dorme, não come.
Ele não tem ocupação nenhuma, senão matar, roubar e destruir. E ele anda passeando sobre a terra. E Deus pergunta para ele: já que tu anda passeando sobre a terra, vigiando as pessoas, tomando conta da vida das pessoas, tu não tem outra ocupação, tu tem visto o meu servo Jó lá na terra, homem reto, íntegro e temente a Deus? Olha aí, quem era Jó? Um homem reto. O que é ser reto? É não ter duas palavras, meu irmão. É andar em retidão. É um homem que se desvia do mal. E íntegro, o que é ser íntegro? É um homem que tanto faz estar sozinho como estar no meio da igreja, está no seu quarto, está no seu banheiro, ele é o mesmo. Integridade quer dizer uma pessoa inteira, verdadeiro. O que mais? Temente a Deus. Aí está o segredo de você andar com Deus, irmão, de você ser poderoso. Temer a Deus. O que é temer a Deus? Tem a possibilidade de fazer o mal e não faz, por amor de Deus. Tem a possibilidade de fazer coisa errada e não faz, por amor a Deus, por temer o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6, o que diz lá? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E contempla todas as obras dos homens, ou dos filhos dos homens. Aquele que anda retamente, esse me servirá. Estará firme diante de mim. Aquele que fala falsidade, fala mentira, não ficará firme dentro da minha casa. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, diz Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você quer ser poderoso? Quer estar na congregação dos poderosos? O ajuntamento dos santos? Está aqui, ó. Deus está dizendo. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Nós somos pequenos deuses. Por quê? Porque o Senhor, irmão, nos fez a sua imagem e semelhança. Pequenos deuses. Ele diz: todavia vós morrereis. Deuses que morrem. Se você tem o direito de julgar, meu irmão. Se você quiser fazer o mal, você faz. Você é como que fosse um pequeno Deus aqui na terra. Você quer matar? Você mata. Você quer fazer o bem? Você faz. A decisão está na tua mão. Você quer andar com Deus? Você anda. Você quer andar com o diabo? Você anda. Você quer ser justo? Você é justo. Você quer ser injusto? É injusto. Então, todo aquele que se ajunta com pessoa justa, ele vai ser justo. Porque você não anda junto com a pessoa injusta se você é justo. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Então, quando você se ajunta na igreja de Deus, onde tem crentes verdadeiros, quem é o crente verdadeiro? O crente verdadeiro, meu irmão, é aquele que teme a Deus. Se você não teme a Deus, você faz coisas que até Deus duvida, em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Pregando a palavra e desviando-se, torcendo a palavra. Esses daí são os falsos profetas. Conhecem a verdade e pregam a mentira. Por quê? Porque perderam o temor de Deus. Fazem tudo para obter lucros. Louvado seja Deus. Então Deus está te convidando hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Depois da morte, meu irmão, não adianta mais você querer invocar Deus, fazer missa de sétimo dia, lá os seus parentes, pagar, você que é católico, pagar missa de sétimo dia. Isso não existe, irmão. Isso é uma mentira inventada pela Igreja Católica. Chama indulgências. Você querer pagar um favor de Deus para tirar o seu morto, falecido, seu parente do inferno depois da morte dele. Depois da morte segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver qual é a religião pura que Deus aceita e que tem prazer? Abra lá, livro de Tiago. Não sei se é um livro ou uma carta. Carta de Tiago. Está lá depois de Hebreus. Tiago, ele era o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria.
Tiago, depois que Jesus morreu, que foi crucificado, que ele viu Jesus ressuscitado ao terceiro dia, ele se converteu e ele começou a pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo, você vai ler o 26 e o 27. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Se você quer ser religioso, a religião pura que agrada a Deus é essa. Qual? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você quer ser religioso mesmo, irmão? Você quer ser mesmo um homem religioso? Faça isso. Ajude as viúvas. Aquela velhinha que não tem marido, que às vezes precisa trocar um gás e ela não tem força para isso. Pergunte àquela viúva vizinha se ela precisa de uma ajuda. Às vezes ela precisa trocar um gás, está há 3 dias sem comer nada. Por quê? Por falta de alguém que vá comprar um gás para ela e trocar. Porque ela não tem forças, às vezes nem dinheiro. Vá lá, meu irmão, bata na porta dela, pergunta se ela precisa de ajuda. Troque o gás se ela precisar, compre um remédio se ela precisar. Visite os orfanatos, aquelas crianças que não têm pai, que não têm mãe. Vá lá, leva um brinquedo no Natal para elas. Visite os velhinhos no asilo, os doentes nos hospitais, os presos nas prisões. Essa é a religião pura que agrada a Deus, meu querido. Ou, meu querido, você que quer ser muito religioso, você que gira no pé só dentro da igreja, diz que é cheio do Espírito Santo, é cheio do reteté. Meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo e não faz nada pelas almas que estão indo para o inferno, você não é verdadeiro. Alguma coisa está errada. E qual é o resto da religião pura que agrada a Deus? É você sair fora da corrupção desse mundo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas mãos, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que não tem nada. Quer ser religioso? Saia fora da corrupção desse mundo, meu irmão. Saia fora da pornografia. Você gosta de assistir novelas, BBB, essas coisas, filme de assassinato, gente matando gente, arrancando a cabeça? Isso é corrupção do mundo. Larga disso, perde o teu tempo. Ou seja, ganha o teu tempo lendo Bíblia. Você entendeu? Sai das corrupções do mundo. Para de ouvir coisas malignas, indecentes, no TikTok, no Facebook. Usa essas armas que Deus está te dando para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de hoje, irmão. Se você quer ser salvo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Fica com Deus. Se essa palavra te agrada e você quer aceitar Jesus Cristo, eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma esta vida, Senhor, que entendeu a Tua palavra, e ela vai buscar o Senhor. Lendo a Bíblia, primeiro ela tem que aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, porque Ele é a porta. Toma essa vida em Tuas mãos, meu Deus. Perdoa os pecados dela. Escreva o nome dela no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.